te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Se é para o Senhor Jesus, pode ser mais forte. Se é para Ele, diga: toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Amém, amém. Nessa noite, meus irmãos, baseado até nas circunstâncias em que nós estamos vivendo, nós falamos aqui durante esse culto todo, desde a abertura até agora, de forma intencional, sobre os últimos 10 dias do ano. E é interessante que nos últimos 10 dias do ano, nós temos uma tendência, como eu lhe disse há pouco, a desmarcar as coisas, adiar elas para 2026. Parece que a nossa mente, ela deixa de funcionar em 2025 e ela já começa de forma antecipada a caminhar para 2026. Verdade ou mentira? Olha, os adivinhas não herdarão o reino dos céus. Mas eu falo por experiência própria, não é verdade? Porque nós, seres humanos, funcionamos assim. A nossa mente já está sendo desligada deste ano. E para algumas coisas é importante elas serem desligadas, mas para outras é necessário ela estar conectada. E nessa noite eu quero pontuar uma mensagem com vocês, que esses 10 dias... não é apenas 10 dias, não são apenas os últimos 10 dias, mas são tempos de decisões. Tempo de decisões. Fala para esse irmão que está do seu lado aí: olha, esses últimos dias do ano é tempo de decisão. É tempo de tomar decisões, é tempo de você olhar para a sua vida, é tempo de você olhar para dentro de você, olhar ao redor de você e olhar tudo que está diante de você, e você vai falar assim: não, é tempo de tomar decisões. Eu não posso entrar ano e sair ano com a mesma dor, eu não posso entrar ano e sair ano com o mesmo trauma, eu não posso entrar ano e sair ano com a mesma dívida, eu não posso entrar ano e sair no ano com a mesma desculpa, eu não posso entrar ano e sair ano com a mesma conversa, com a mesma atitude. Quando nós olhamos e encaramos esse tempo como tempo de mudanças, nós começamos a fazer algo que eu digo sempre aqui: nós começamos a fazer uma biópsia. E o que é uma biópsia? É nós olharmos para cada detalhe daquilo que não está mal. Vamos fazer uma biópsia para ver o que precisa ser consertado, para que eu não tenha que fazer uma autópsia. Há pessoas que precisaram fazer autópsia em 2025, porque não fizeram biópsia em 2024. Há pessoas que precisaram fazer autópsia em 2024, porque não fizeram biópsia em 2023. E eu vim aqui para lhe dizer que chega um momento da nossa vida em que nós precisamos tomar decisões, porque as decisões, elas fazem parte da nossa vida. E às vezes nós queremos fugir de tomar decisões, porque decisões exigem de nós sair da zona de conforto, exigem de nós encarar o problema de frente, exige de nós olhar para os nossos dramas, exige de nós olhar para as nossas dificuldades, exige de nós olhar para o espelho e perguntar para ele assim: o que você está fazendo? Você prometeu ler a Bíblia no início do ano e você não leu. Você prometeu orar todos os dias e você não orou. Você prometeu jejuar todo quarto domingo do mês e você não fez. Você prometeu ser um marido melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor, e você não fez. Isso é fazer biópsia. Isso é olhar para dentro de você e falar assim: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Porque eu preciso tomar decisões. Nós só podemos tomar decisões a partir de um dado. Eu não posso tomar decisões se eu não colocar os papéis em cima da mesa. Eu não posso tomar decisões de comprar uma casa se eu não tiver o imóvel, se eu não tiver a planta do imóvel, se eu não tiver os dados bancários, se eu não tiver o dinheiro reunido, se eu não tiver todas as condições ali na minha frente. Como eu vou decidir se eu não tenho a base para poder decidir?
Só que, quando eu entro nesse caminho, eu deixo de decidir. Eu vou repetir. Quando eu não decido, eu já estou decidindo. Quem não decide, decide. Quem não decide, decide ficar no mesmo lugar, sofrer as mesmas dores, viver os mesmos desafios, as mesmas lutas e as mesmas dificuldades. Por isso é que você fala, meu Deus, a minha vida não sai do lugar. Quando chega esse tempo agora, nós sentamos na nossa casa, no sofá, nós sentamos na nossa cama, ou deitamos na nossa cama, nós olhamos para o teto e falamos assim, meu Deus, eu estou em Portugal há 6 meses, o que eu fiz aqui? Parece que eu estou lendo algumas mentes aqui. Eu estou em Portugal há 1 ano, há 2 anos, eu estou nessa empresa, eu estou nessa situação. Você olha para o teto e fala, o que eu fiz nesses 2 anos? Eu vim aqui para te responder. O que você fez? Não decidiu decidir. Porém, quando nós não decidimos decidir, há alguém que decide por nós. Há alguém que decide por nós. E nós somos empurrados por decisões que nós não queremos, mas por circunstâncias que são criadas e que nos obriga a ir para um caminho que outras pessoas decidiram. E aí nós entramos numa decadência total, porque nós começamos a perder o controle e o governo da nossa vida, não só por nós, mas também para o nosso Deus. E entregamos na mão de pessoas, entregamos na mão de emoções, entregamos na mão de circunstâncias, entregamos nas mãos de qualquer outra coisa, excepto na mão de Deus e através das nossas próprias decisões. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque é sério que eu estou falando isso. Eu estou falando algo muito sério. Se você não fizer a biópsia, você certamente vai fazer a autópsia. Se você não fizer a biópsia do seu casamento, você vai ter que autopsiar. Por que eu perdi o casamento? Por que eu separei? Se você não fizer a biópsia do seu trabalho, por que eu perdi aquele emprego? Por que eu não valorizei aquele emprego? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? A minha mãe me ensinou algo quando eu era muito novo, meu filho. Arrependa, mas arrependa daquilo que você tem consciência. Quando nós tomamos consciência de algo e nos arrependemos, nós caímos em nós tomamos decisões verdadeiras. Eu uma vez li algo que Luther King Jr. disse, que é muito interessante, eu fiz questão de trazer aqui e anotar. Ele diz que a verdadeira medida de um homem não é onde ele está nos momentos de conforto, mas é onde ele se posiciona em tempos de desafio e de decisões. No tempo confortável é muito fácil, mas mesmo assim no tempo confortável tem pessoas que já estão tão farto de estar bem que ele se coloca mal. Existe um ditado português que diz isso: você está farto de estar bem, né? E aí você se coloca mal, porque decide na hora errada, olhando para as coisas erradas, com o propósito errado, vive processos errados, vive realidades erradas. Meu irmão, quando você precisa fazer uma escolha e não faz, isso já é uma escolha. Eu escolhi não mexer no assunto, eu escolhi não olhar para as minhas emoções, eu escolhi não olhar para os meus pensamentos, eu escolhi não olhar para os meus problemas. Ei, nós somos livres para escolher as nossas ações, mas não somos livres para escolher as nossas consequências, porque elas são automáticas. E eu quero tratar de um texto hoje que ele é muito conhecido, mas todas as vezes que eu leio esse texto, Deus me dá algo diferente nesse texto, que está em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante.
verso 11 em diante. Agora, todas as nossas decisões, preste bastante atenção, é um tempo de decisão, mas todas as nossas decisões, elas precisam ser baseadas naquilo que Deus tem a nosso respeito. A Bíblia vai nos dizer em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6, a Bíblia vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Olha que interessante isso, confia no Senhor de todo o teu coração. Ele está falando de inteireza de coração, ele está falando de integridade, ele está falando de verdade, ele está falando de compromisso, ele está falando de algo extraordinário que você precisa viver. Volta como estava o retorno, pelo amor de Deus. Glória a Deus, aleluia, está ótimo assim. Em Provérbios no capítulo 21, verso 5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Fala com esse irmão que está do seu lado. O apressado, a Bíblia diz que sempre, não é de vez em quando, é sempre, acaba mal, acaba na miséria. É a Bíblia que está dizendo. Aquele que não pondera, aquele que não confia, aquele que não apresenta. Nós sabemos que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Existem pessoas aqui nessa noite que estão com a caneta já afiada, já pronta para assinar um contrato. Cuidado, para os seus sentimentos não trair você. Cuidado para a sua ansiedade não trair você. Há caminhos que ao homem parece bom, mas que no final conduz à morte. Nós vamos ler agora uma história que é muito conhecida. Todos vocês já leram, já ouviram pregações sobre esse texto, que é o filho pródigo. Nós vamos ver o pai decidindo, nós vamos ver o filho pródigo decidindo, e nós vamos ver o filho que ficou em casa decidindo. Nós vamos ver decisões erradas, nós vamos ver decisões omissas, e nós vamos ver decisões maravilhosas nesse texto. Agora, quais decisões eu quero tomar? As ruins? As maravilhosas? As omissas? Quais são as decisões que eu quero tomar? Quem é que está conduzindo as minhas decisões? A Bíblia diz também em Provérbios no capítulo 20, verso 18: os planos fracassam por falta de conselhos, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Ei, você quer construir uma casa, você vai pedir conselho para um farmacêutico? Você quer se casar e quer ter um casamento bem sucedido, você vai pedir conselho para um solteiro? Não basta pedir conselho, não basta tomar uma decisão, mas uma decisão errada. Basta tomar uma decisão certa. É tempo de tomar decisões. Você não pode virar o ano de 2025 para 2026, porque senão será só mais uma mudança de calendário. Mas precisa ser uma mudança de posição, precisa ser uma mudança de posicionamento, de direção. Nós precisamos conjugar essa palavra decisão. Eu decido, tu decides. Ele decide, nós decidimos, vós decideis, eles decidem. Nós precisamos conjugar isso e precisamos tomar decisão. Nós não podemos tomar posições que outros têm que tomar. Nós não podemos tomar decisões que outros podem tomar, mas nós também não podemos deixar de tomar decisões que somos nós que devemos tomar. Tem pessoas aqui nessa noite adiando conversas difíceis. Tem pessoas aqui nessa noite correndo de algumas conversas. Tem pessoas aqui nessa noite empurrando com a barriga.
decisões que precisam ser tomadas, que está corroendo você, corroendo a sua mente, corroendo as suas emoções, corroendo os seus propósitos. E nós vamos ver aqui nesse texto, verso 11, ele disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me parte da herança que eu tenho direito. E consentindo, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Presta bastante atenção na primeira decisão que eu quero falar. Eu quero falar em 3 fases aqui da vida do filho pródigo. A primeira fase, ele decide se demonstrar uma pessoa ingrata e insatisfeita. A segunda fase, ele decide ser humilhado. E a terceira fase, ele decide fazer o caminho de volta. Presta bastante atenção. Em todas elas, foram ele que decidiu. Nós não podemos olhar para as situações que nós estamos vivendo, com a vida que nós estamos vivendo, e colocar a culpa no pai, colocar a culpa na mãe, colocar a culpa no patrão, colocar a culpa no governo, colocar a culpa nos filhos, colocar a culpa em algum outro lugar, e não olharmos para dentro de nós. Não olharmos para dentro de nós. Nós precisamos assumir responsabilidades. O texto é claro: o mais novo reivindicou do seu pai: pai, dá-me parte da herança que eu tenho direito. Não comece decisões com mentiras. Tudo que é mentira numa decisão vai te levar ao fracasso. Quem é que disse, por favor, o retorno aqui? Senão eu não consigo terminar de pregar hoje não. Eu preciso de retorno. Retorno foi todo embora. Quem é que disse? Quem é que disse? Quem é que disse que esse filho tinha direito a alguma coisa? Alguma parte no texto diz que o pai tinha morrido? Decisão sem princípios nos leva à destruição. Ele tinha direito, mas não estava na hora de tocar no direito. Ele tinha o benefício, mas não estava na hora de tocar no benefício. Decisões sem princípios pode te levar à morte. Princípios e valores. Tudo aquilo que eu imprimo princípios, aquilo vai direcionar a minha vida, direcionar a minha história, direcionar aquilo e aonde eu vou. Mas repare algo no texto. O mais novo reivindicou seu pai: pai, dá-me parte da herança a que eu tenho direito. E consentindo, o pai repartiu as propriedades. O pai decide liberar o filho. O pai decide liberar o filho. Olha que interessante isso, a partir de uma decisão. Mas no verso 13 diz: não se passou muito tempo. Fala com esse irmão que está do seu lado. Quando você toma uma decisão sem princípio, pode contar os dias. Pode contar os dias, pode contar as horas, pode contar os minutos. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo que tinha. Aqui eu vejo algo extraordinário. Aqui eu vejo o egoísmo, aqui eu vejo a altivez, aqui eu vejo o orgulho, aqui eu vejo algo. Por favor, abaixa aqui um pouquinho para mim, ou levanta demais ou abaixa demais, volta onde estava, por favor, só abaixa um pouquinho, por favor.
Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para as terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Aqui começa uma aplicação. O egoísmo começa a tomar conta desse jovem. Pai, dá-me partes dos bens que me pertencem. Ele começou a olhar para você. Ele começou a olhar para as suas necessidades. Ele começou a olhar para as suas vontades. E isso nos leva a crer que um orgulho começou a se brotar. E em Provérbios, no capítulo 16, verso 18, diz que a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito é antes da queda. Nós começamos a nossa queda quando nós começamos a viver uma vida de soberba, quando nós começamos a olhar para as coisas e essas coisas começam a tomar conta do nosso coração. Existem decisões que você tomou, existem decisões que você vai precisar tomar, que precisa ser direcionada por Deus e não pelas suas emoções. Meus irmãos, todas as vezes que eu tomei uma decisão pela emoção, eu contei os dias e veio o prejuízo. Eu contei os dias e vieram os prejuízos. Ei, quando você age através de uma direção, quando você age através de uma verdade, quando você age através de princípios, você não precisa bater na porta, é só você chegar e a porta abre sozinha. Tem pessoas batendo na porta, tem pessoas escancarando a porta, tem pessoas trocando de chave e tem pessoas trocando de porta. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que nesses últimos 10 dias, você não vai precisar bater em porta, você não vai precisar tocar em porta, você não vai precisar trocar de porta. Quando você chegar, aquilo que é seu, aquilo que é para você, a porta vai abrir automaticamente, porque tem princípio, tem valor, tem palavra, tem oração. Para de arrombar a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, nós não estamos falando que ele arromba nada, nós estamos falando que ele é educado. Repare algo, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, olha que interessante, eu entro, ceio com ele e ele comigo. Eu não preciso arrombar a porta, eu não preciso bater em portas, eu não preciso insistir em portas, eu só preciso cumprir princípios, eu só preciso guardar o meu coração, eu só preciso guardar a minha mente, eu só preciso guardar as minhas emoções, eu só preciso guardar o meu espírito, que as demais coisas elas serão acrescentadas. Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, a Bíblia diz que as demais coisas, não se preocupe, elas vão ser acrescentadas automaticamente. Você não precisa se esforçar, você não precisa. Por quê? Porque quando o orgulho chega, quando a altivez chega, quando o orgulho chega, quando a altivez chega, quando tudo isso acontece, nós começamos a cobiça. Tem pessoas que estão farto de estar bem, e aí quer se colocar mal. Quem já ouviu isso? Você está farto de estar bem, aí quer se colocar mal. Eu estou bem no emprego, aí eu quero mudar, se coloca mal. Eu estou bem num relacionamento, aí eu quero mudar, me coloco mal. Por quê? Porque a cobiça dos olhos, a cobiça do coração, a cobiça das emoções, a cobiça das intenções entrou no seu coração. E em Lucas capítulo 12, verso 15 diz assim: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui, mas ela existe na abundância daquilo que ele é, não daquilo que ele possui. Olha que interessante. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que possui, ela consiste na abundância do que você é. Repare que esse jovem, ele toma uma decisão sem princípio, ele pede algo na hora errada. Preste bastante atenção. Vamos lá no fim, só para você entender o começo. Nós sabemos que no fim
Ele vai voltar, o pai, vestes novas. Aonde estavam aquelas vestes? Aonde estava aquele anel? Aonde estava aquela sandália? Aonde estava o novilho cevado? Aonde estavam os trabalhadores? Aonde estava o pai? Aonde estava? Aonde estava? De onde ele saiu. Repare que tudo, quando ele volta, tudo estava de onde ele saiu. E há algo muito interessante aqui, presta bastante atenção nisso aqui. Ele deu a herança para o filho. Existe um ditado português que quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. O pai não era bobo e nem tinha arte, o pai era abençoado. Ele reparte os bens, e ainda depois do filho gastar tudo, ele ainda tem suficiente para honrar o filho. O pai saiu do lugar dele? Quem saiu do lugar? Quem estava farto de estar bem. Quem estava no lugar que tinha vestes novas e não vestiu. Quem estava no lugar que tinha sandálias e não calçou. Quem estava no lugar que tinha novilho e nunca comeu. Quem estava no lugar que tinha anel e nunca colocou no dedo. Por quê? Porque decidiu olhar para o seu. Porque decidiu olhar para as suas emoções. O que você está decidindo? Você está decidindo olhar para onde? Para onde? Para onde? Presta bastante atenção. E poucos dias depois, presta bastante atenção. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Quem decidiu estar longe de tudo que ele iria precisar? Quem decidiu? Ele. Ele próprio decidiu estar longe do pai, estar longe das vestes novas, estar longe da comida, estar longe das sandálias, estar longe do anel, estar longe do novilho cevado. Foi ele que decidiu e partiu para uma terra longínqua. Ei, presta bastante atenção. Aqueles que decidem pecar, aqueles que decidem viver uma vida que não tem princípio e não tem verdade, eles decidem se separar do próprio Deus. Isaías 59, verso 1 diz que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas para que não possa nos salvar, e nem surdos seus ouvidos para que não possa nos ouvir. Mas o que faz a separação de Deus com o homem são as nossas iniquidades. Quando eu decido sair da presença, quando eu decido sair da casa do pai, quando eu decido sair de onde tem roupa, quando eu decido sair de onde tem sandália, quando eu decido sair de onde tem comida, novilho cevado, quando eu decido sair de onde tem anel para me honrar, de vestes novas para me vestir, quando eu decido sair de onde tem sandálias para que eu possa prosseguir o meu propósito, eu decido sair da presença do Senhor. Ei, não se esqueça, existem coisas que você está vivendo que não foi ninguém que decidiu por você, foi você que decidiu por conta própria. Foi você que decidiu por conta própria. Tem coisas que eu vivo hoje que foi eu que tomei as minhas decisões. Eu preciso agora fazer a biópsia, porque senão eu vou ter que fazer a autópsia. Quantas pessoas não estão fazendo biópsia do seu ministério e está tendo que fazer a autópsia do seu ministério? Quantas pessoas não fizeram a biópsia do seu casamento e estão tendo que fazer a autópsia do seu casamento? Quantas pessoas não fizeram a biópsia da sua empresa e estão tendo que fazer a autópsia da sua empresa? Quantas pessoas não fizeram a biópsia da criação dos seus filhos e estão tendo que fazer a autópsia da criação dos filhos? Porque tomaram decisões erradas, decidiram sair do lugar da bênção, decidiram sair do lugar da prosperidade, decidiram sair do lugar da verdade, decidiram sair do caminho dos princípios. No Salmo 73, verso 27 diz assim: pois eis que os que estão longe de ti
perecerão. Tu destruíste todos os que prostituíram de ti. Ele está falando que está todo mundo longe. Está todo mundo longe. Está todo mundo longe. Esse filho pródigo tomou a pior decisão da vida dele. No Salmo 10, verso 4, diz assim: o ímpio, pela soberba do seu rosto, não buscará a Deus. Deus não está em todos os seus pensamentos. Eu quero refletir com você. Quando você vai tomar uma decisão, o que você leva em conta? Aquilo que você pensa? Aquilo que você sente? Aquilo que você se relaciona? A realidade? As circunstâncias? O quê? Você ora antes? Você busca um direcionamento de Deus antes? Eu volto a dizer, essa palavra ela me confronta muito, porque todas as vezes que eu errei, eu tenho a plena convicção de que eu não ouvi a voz de Deus. Eu não busquei ouvir um direcionamento correto de Deus. E quando nós não ouvimos um direcionamento correto de Deus, as nossas emoções decidem por nós. Os nossos pensamentos decidem por nós. As nossas necessidades decidem por nós. Quantas pessoas estão agarradas a um cartão de crédito porque as suas emoções decidiram por você, porque as suas necessidades decidiram por você, porque os seus pensamentos decidiram por você, porque as suas emoções decidiram com você. E aí chegou o tempo da insatisfação. Chegou o tempo da insatisfação. E o texto diz que ali desperdiçou os seus bens, vivendo de forma dissoluta. Vivendo de forma dissoluta. Ele se entregou à sua própria satisfação. Agora eu vou fazer aquilo que a minha alma deseja. Eu vou fazer aquilo que o meu corpo deseja. Eu vou fumar mesmo, eu vou beber mesmo, eu vou me prostituir mesmo, eu vou roubar mesmo, eu vou comprar um carro para mostrar para todo mundo que eu tenho. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. Por quê? Porque o seu coração já estava tomado. Você decidiu sair da casa do pai. Primeiro, você decidiu descumprir um princípio. E eu vou te provar no fim do texto. Que o primeiro erro foi decidir não cumprir princípio. Porque quando ele volta e o pai abraça ele, ele diz: Pai, pequei contra o Senhor e pequei diante de ti. Ele reconhece que o primeiro erro dele é com princípios. Princípio de honrar pai e mãe, princípio bíblico, princípio que faria com que ele vivesse o resto da vida dele bem. Presta bastante atenção. Ele entregou a sua própria satisfação, a satisfação da sua alma. E em Lucas, no capítulo 18, verso 14, diz: e ao que caiu entre espinhos, são os que ouvindo, saem e são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. São aqueles que ficam empurrando com a barriga. São aqueles que entram ano e saem ano. São aqueles que vão e vêm. São aqueles que você olha para aquela árvore e fala assim: meu Deus do céu, que fruto tem essa árvore? O homem tem 10, o homem tem 20, o homem tem 30, o homem tem 40 anos, o homem tem 50 anos, o homem tem 60 anos, não faz nada da vida, não tem nada, não muda, não toma postura, não vive uma vida digna, não tem autoridade dentro de casa, não tem autoridade com os filhos. Decidiu um dia sair da presença de Deus. Decidiu um dia sair da casa do pai, onde ele tinha roupa nova, onde ele tinha anel de honra, onde ele tinha sandália, onde ele tinha novilho cevado, onde ele tinha tudo o que ele precisava. Mas alguma coisa seduziu ele. Alguma coisa seduziu ele através de uma tentação. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que afogam os homens na ruína e na perdição. Nós precisamos ser ricos, mas é daquilo que tem a ver com o reino de Deus.
Nós precisamos ser ricos, é de princípios e valores. Nós precisamos ser milionários, é de princípios e valores. E para ser milionários, para ser ricos de princípios e valores, nós precisamos estar rendidos aos pés do Senhor. E quando ele decide sair de onde ele tinha tudo, que é da casa do Pai, ele vive dissolutamente. Verso 14. Eu tenho aqui uma versão da King James. Eu amo essa versão e eu escolhi ler ela. Verso 14. Depois de ter feito isso tudo, depois de tomar a decisão, não cumprir o princípio, depois de gastar tudo dissolutamente, a Bíblia diz: coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Quem decidiu descumprir princípios? Ele. Quem decidiu gastar tudo? Ele. Quem decidiu ir prestar serviço cuidando de porcos? Ele. Agora, quem decidiu empurrar ele para cuidar de porcos? As decisões dele. Repare que nós estamos aqui focados em decisões. Nós estamos aqui focados em decisões. Nós estamos aqui focados por este motivo, foi se empregar. Qual motivo? Porque naquele ambiente, isso faz me lembrar algo interessante. A Bíblia diz que Jonas tinha uma missão, era ir para Nínive, mas ele decide ir para Tarsis. A Bíblia diz que quando ele decide ir para Tarsis, um barco estaciona. Todas as vezes que eu decido desobedecer a Deus, o diabo vai estacionar um barquinho para me fugir. Mas é interessante que nesse barco, o próprio Senhor cria uma tempestade. Quem decidiu sair da presença? Quem decidiu desobedecer? Jonas. Quem decidiu estar nessa situação, pegar aquele barco? Jonas. Quem decidiu desobedecer? Jonas. Quem decidiu pegar o barco? Jonas. Quem decidiu se colocar na situação? Jonas. Mas quem criou a situação? Deus. Existem situações que Deus nos ama tanto, que Ele vai criar, só para nos ver perto de novo. Só para nos ver perto de novo. Ei. Quem gosta de azeite? Para haver azeite, a azeitona tem que ser. Para haver vinho, a uva tem que ser. Para haver pão, o trigo tem que ser. Todas as vezes que a azeitona não quiser virar o azeite, existe um propósito para a azeitona, existe um propósito para a uva, existe um propósito para o trigo. Todas as vezes que nós fugirmos desse propósito, a prensa vai vir. Em algum lugar a prensa vai nos pegar. Ou nós entramos no propósito por livre e espontânea vontade, ou entramos por livre e espontânea pressão. Porque Deus não deixa de ser Deus, apesar da nossa desobediência, do nosso desinteresse, das nossas decisões erradas. Preste bastante atenção. Por esse motivo foi empregar-se com os cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ali chegou a ter vontade
de encher o estômago com as vargens de alfarrobeira, com os quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Existem decisões em que somos nós que tomamos. Ele tinha na casa dele, de onde ele decidiu sair, novilho cevado. Ele tinha novilho especial. Ele tinha novilho que era preparado para o tempo de festa, que era preparado para realmente ele poder desfrutar. Mas ele escolheu desejar comer o que os porcos comiam. Todas as vezes que nós tomamos decisões erradas, partindo de um princípio errado e por aí abaixo com motivações erradas, nós vamos desprezar o prato que Deus tem para desfrutar do prato que o diabo tem. Por isso nós temos aquele ditado: parece que eu estou comendo pão. Todo mundo que come o pão que o diabo amassou foi porque um dia decidiu comer. A decisão está nas nossas mãos. Nós estamos aqui hoje para decidir. Nós temos agora 10 dias do ano para decidir qual é o ano que eu quero para 2026. É tempo de decisões, é tempo de biópsia, é tempo de colocar as coisas no seu devido lugar. Não é tempo só de arrumar roupeiro, não é tempo só de arrumar gaveta, é tempo de arrumar a sua vida. Se você arruma a casa toda, se você arruma a despensa, se você arruma as gavetas, se você arruma o roupeiro e não arruma a sua vida, tudo vai continuar desarrumado. Tudo vai continuar desarrumado. Em Provérbios, no capítulo 21, 17, diz: aquele que ama os prazeres será um homem pobre. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, os quais, enquanto alguns cobiçaram, desviaram-se da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Sabe por que eu estou pregando isso aqui hoje? Que enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor me dizia de forma muito clara: existem homens e mulheres que vão estar naquele culto, que eles decidiram ganhar dinheiro em 2025 e saíram da minha presença. Eles decidiram comprar um carro, eles decidiram comprar uma casa, mas a troca da compra de casa e a troca do carro custaram-lhe o ministério, custaram-lhe a vida com Deus, custaram-lhe a intimidade com Deus, custaram-lhe as orações, custaram-lhe o tempo de comunhão com a igreja, custaram, e enquanto eles permanecerem isso, o caminho deles serão de dores. Hoje é dia de você escolher a quem você serve. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Aqui o texto diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, os quais enquanto alguns cobiçaram, desviaram-se da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha que interessante isso. Hoje é tempo de decisão, hoje é tempo de mudança de vida. Em Salmo 106, verso 15 diz: e atendeu-lhes o pedido, mas enviou magreza à sua alma. Olha só para você ver. O filho pródigo, ele decidiu se tornar escravo, ele decidiu passar fome, ele decidiu viver essa realidade. São decisões que levou ele a sair da casa do pai, onde tinha tudo, a gastar tudo, a desejar comer o que os porcos comiam enquanto tendo um novilho cevado em casa, a ser maltratado, a ser humilhado. Ele decidiu. Mas o filho pródigo não toma só essa decisão, porque o filho pródigo, ele é inteligente. No fundo, ele é inteligente. Chega um tempo que ele toma uma decisão. Verso 17: e caindo em si. Eu quero lhe fazer uma pergunta hoje. Quem cai em si é porque estava fora de si. Eu vou repetir. Quem cai em si é porque estava fora. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está em si ou está fora de si? Sabe como é que você responde isso?
é como estão as suas decisões. Como é que estão as suas decisões? As suas decisões, elas vão permear e vai dizer se você está em si ou se você está fora de si. Presta atenção. E caindo em si disse: quantos... Ele falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? Tem pessoas decidindo sair da casa do pai, decidindo errado, sabendo o que é certo. Tem pessoas que estão fartas de estar bem e se colocam mal. Quem trouxe a memória? A Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quando ele cai em si, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Ele estava assim: meu Deus do céu, que péssima decisão que eu tomei. Que péssima decisão eu tomei. Eu não posso continuar nessa decisão mais. Aí ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Presta bastante atenção. Quem decidiu levantar? Quem decidiu ir? Ele. O mais interessante é que ele decide levantar e decide ir para onde ele saiu. E quem decidiu sair? Ele. Tem pessoas aqui nessa semana que dizem assim: a minha vida parece que eu ando em círculo. Olha aí o filho pródigo aí. Ele decidiu voltar. Ele reconheceu que lá tinha o que ele quis procurar do lado de fora. Repara que é um homem cheio de decisões. Mas repara que o filho pródigo, ele tem um momento que ele toma decisões que ele está fora de si, e ele toma decisões quando ele está em si. Todas as vezes que nós tomarmos decisão fora de nós, essas decisões serão decisões emocionais. Serão decisões que nos levará a uma destruição. E aí ele diz: levantar-me-ei. O que eu acho bonito aqui no jovem é que, independentemente das decisões de ir, ele também é firme nas decisões de voltar. Ele não só decide: eu levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quem ele pediu herança? Ele teve que fazer o caminho de... Existem pessoas aqui que hoje vai ter que fazer o caminho de volta. Vai ter que fazer o caminho de volta e reconhecer que sem Deus você não é nada. Sem Deus a sua família não é nada. Sem Deus a sua empresa não é nada. Sem Deus os seus filhos não são nada. Sem Deus você não é nada, 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 nada. Sem Deus você vai continuar vivendo situações difíceis e complicadas. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, olha o que o texto diz: e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Quando ele volta e fala, ele sai com identidade, mas volta com ela sem. Ele sai com identidade, mas quando ele volta sem identidade. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Já me roubaram a paternidade. O pecado me roubou a paternidade. O pecado me roubou a identidade. O pecado me roubou todo o valor que eu tinha. O pecado me roubou tudo aquilo que eu precisava. O pecado, as minhas decisões, as minhas transgressões roubaram tudo que eu era. Eu preciso voltar a ter com meu pai. Eu quero a presença do pai, mesmo que eu não sou chamado de filho, mesmo que eu não seja parecido com filho, eu quero estar na presença do pai. Mas quando ele chega na presença do pai,
as vontades dele já não prevalecem mais, porque quando nós decidimos voltar para o Pai, quando nós nos levantamos, quando nós pedimos perdão, quando nós nos reconciliamos, já não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. A paternidade, a identidade, ela volta, ela seja estabelecida. Eu começo a olhar como filho, eu começo a me enxergar como filho, eu começo a viver como filho, e não como um empregado, e não como um qualquer. Mas quando eu leio isso aqui, caindo em si, eu fui pesquisar o que significa cair em si. Coloca a mão na sua cabeça. Cair em si significa tomar consciência de algo, especialmente de um erro, de um engano ou de uma imprudência, após ter estado iludido ou distraído, reconhecendo a realidade da situação e a própria falha, como se fosse um acordar para a verdade. Senhor, nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós temos as nossas mãos aqui nas nossas mentes, Pai, e nós cremos, meu Deus, que neste momento, enquanto nós estamos ouvindo a Sua palavra, enquanto nós estamos lendo a Sua palavra, enquanto nós estamos, Pai, digerindo a Sua palavra, o Espírito Santo de Deus está ministrando aos nossos corações, o Espírito Santo de Deus está ministrando a nossa mente, o Espírito Santo de Deus está nos fazendo tomar consciência, Pai, daquilo que está errado na nossa vida, daquilo que é um engano na nossa vida, daquilo que é uma imprudência que está na nossa vida, após nós estarmos iludidos, após nós estarmos iludidos com dinheiro, após nós estarmos iludidos com uma mulher, após nós estarmos iludidos com um homem, após nós estarmos iludidos com um emprego, após nós estarmos iludidos, Pai, com uma posição, após nós estarmos iludidos ou distraídos com alguma coisa, mas agora, em nome do Senhor Jesus, nós estamos reconhecendo toda a situação de engano, toda a situação de erro, toda a situação de imprudência, e estamos colocando a nossa mente cativa ao Senhor. Nós estamos colocando as nossas emoções cativas ao Senhor. Nós estamos, Pai, caindo em nós agora e dizendo: Senhor, nós pecamos contra o céu, nós pecamos contra o Senhor, nós pecamos nessa situação, mas hoje nós queremos estar acessado, hoje nós queremos estar ao lado do Pai, hoje nós não abrimos mão da presença do Pai, hoje nós não saímos daqui sem decidir estar na presença do Pai, hoje nós não saímos daqui sem tomar uma decisão de estar na presença do Pai. Nós acordamos, Pai, para a vida, nós acordamos, Pai, para toda e qualquer realidade que esteja nos manipulando. Nós acordamos, Pai, por toda e qualquer realidade que está nos dominando, Pai. A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Pai. A nossa luta, Pai, a nossa luta agora, a nossa luta, Pai, é porque nós precisamos do Senhor. A nossa luta agora é porque nós precisamos da Tua presença. A nossa luta agora é porque o inimigo já não domina mais a nossa mente, mas é o Senhor que domina. Se você crê, diga amém. E caindo em si, levantar-me-ei e tomarei caminho de volta para o meu Pai, e ao chegar confessarei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou. Repare comigo em logo em seguida. Fala para esse irmão que está do seu lado: meu irmão, não é amanhã, não é depois da manhã, não é depois que virá o ano, é agora, é agora, é agora. A partir do momento que eu tomo consciência, o filho pródigo, ele não deixa para amanhã, ele não deixa para depois, ele não deixa para o primeiro dia de janeiro, ele logo a seguir, ele toma consciência do erro, ele toma consciência do engano, e ele fala: eu vou mudar agora, eu vou mudar agora. Logo em seguida levantou-se e saiu em direção do Pai.
Ah, meu Deus. Mal sabia que ele estava na direção do Pai, mas era o Pai que estava na direção dele. Era o Pai que estava na direção dele. Existem homens e mulheres e famílias que entraram aqui hoje, que você saiu de casa falando assim: eu vou na casa do Pai. Eu vim aqui para lhe dizer que é o Pai que veio ao seu encontro. O Pai veio ao seu encontro. Existe uma graça de Deus nesse lugar. Vinha caminhando ele ainda distante. Vinha caminhando ele ainda distante. Eu fico imaginando a mente desse filho. Eu voltei com meu pai. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Será aqui? Será aqui? Será aqui? Será aqui? Será aqui? Mas a Bíblia diz que vinha caminhando ele ainda distante, quando o seu pai o viu. Você pode estar distante do Pai, mas nessa noite o Pai está te vendo. Essa noite o Pai está te enxergando. Ei, eu vou mais longe. Você pode estar distante do dom que Ele te deu, mas eu quero lhe dizer que Ele está enxergando o dom que Ele te deu. Você pode estar longe do ministério que Ele te deu, mas Ele está te enxergando exatamente no ministério que Ele te deu. Porque não importa a sua falha, não importa o seu erro, o Pai te quer de volta. E quando o seu pai o viu, e pleno de compaixão, vem cá, pastor aí, vem cá, vai ali. Quando o pai o viu, a Bíblia diz que o pai: vem cá, meu filho, vem cá, meu filho. Você não é os seus erros, você não é a sua dificuldade, você não é a sua queda, você é filho, e filho tem direito a vestes novas, filho tem sandália nova, filho tem anel novo. Manda trazer o novinho cevado, porque vai ter festa nesse lugar hoje, porque aquele que estava morto, aquele que estava perdido, reviveu. Existe uma graça de Deus nesse lugar. Vem cá. Dá o microfone que eu já perdi a voz. Repete aqui, por favor, 20. Quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e o abraçou e o beijou. Glória. Para ser abraçado, para ser beijado, para ser chamado de filho. Eu não me esqueci de você, eu não esqueci das suas orações.
Então o filho se declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Presta bastante atenção nisso. O facto do pai ver, o facto do pai ir correndo e abraçar, o facto do pai beijar, não significa que não tem que confessar. A partir do momento que ele confessa, entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa meu filho. Você saiu com herança, mas a sua melhor roupa ficou aqui separada. Traz a melhor roupa. Você saiu com herança, mas veste-o com distinção. Ele vai ser diferenciado a partir de hoje. Olha só para você ver. Trazei a melhor roupa e vestiu com distinção. Põe-lhe um anel. O texto diz: põe-lhe um anel de autoridade e coloque nos pés dele uma sandália de filho. Vestes novas, autoridade e sandálias de filho. A partir de hoje você não é mais um desviado. A partir de hoje você não é mais um qualquer. A partir de hoje eu estou mudando a história da sua vida. Eu estou mudando a história da sua vida. Eu estou mudando a história da nossa família. Eu estou mudando a história da nossa geração. Eu estou mudando tudo que precisa mudar. Fala com esse irmão que está do seu lado, fica de pé no seu lugar, fica de pé no seu lugar. Fala para ele: sabe o que mudou a história desse filho? Sabe o que mudou? Fala para essa pessoa: sabe o que mudou a história desse filho? Fala para ele: foi uma decisão. Uma decisão. Uma decisão. Uma decisão. Fala para esse irmão que está do seu lado, olha para ele assim, fala para ele: olha, nós temos 10 dias. Nós temos 10 dias. E você precisa tomar uma decisão. Porque essa decisão vai mudar a história da sua vida. Vai mudar a história da sua geração. Vai mudar a história da sua empresa. Vai mudar a história das suas emoções. Vai mudar a história dos seus pensamentos. Vai mudar a história da sua vida. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Dê a mão a pessoa que está do seu lado. Dê a mão a pessoa que está do seu lado. Comece a orar por ele. Você não conhece, mas o Senhor conhece. Você não sabe, mas o Senhor sabe. Você não conhece, mas o Senhor conhece. Nós não vamos sair daqui hoje com as mesmas decisões. Nós não vamos sair daqui hoje com as mesmas decisões. Nós vamos sair daqui hoje com a nossa vida transformada. Nós vamos sair daqui com a nossa vida regenerada. Nós vamos sair daqui hoje decidindo decidir. Comece a orar por ele, comece a orar por ele. Comece a orar por ela, comece a orar por ela. O Senhor te levantou nesse lugar para você orar por ele. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu. O Senhor está ouvindo a sua oração. O Senhor está ouvindo a sua oração. Minha tormenta me livrou em meus Começa a declarar: problemas. decisões precisam ser tomadas. Existem decisões que precisam ser tomadas. E em nome de Jesus é uma noite de decisão. É uma noite em que você vai tomar decisões. Decisões da sua vida, decisões da sua casa, decisões da sua família, decisões da sua empresa. Você não vai para 2026 vivendo de forma medíocre, vivendo de forma triste, vivendo de forma angustiado. Você vai para 2026 mudando a história e a estação da sua casa, mudando a história da sua família, mudando realidades. O Senhor está transformando mentes agora. O Senhor está transformando mentes agora.
Mentalidades estão sendo mudadas agora. Mentalidades. Me atormenta, meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Vestido com roupas novas, pôs azeite na cabeça. Enquanto você ora, o céu está decidindo. Enquanto você ora, o céu está te ouvindo. Tem decisões que você peca contra o céu, mas enquanto você ora, o céu está ouvindo. O Senhor está ouvindo. Desse amor, me senti, eu sei que vou. Leva-me ao lugar onde só você. Desfrutamos o momento. Ei, nós estamos num ambiente de decisão. E existem pessoas, eu vou ser direto, eu não vou dar muito tempo, ou decide ou não decide. Ou você faz como o filho pródigo, logo de seguida eu tomo a minha decisão e ponto final, parágrafo. Não quero saber o que meu pai vai pensar, não quero saber o que o meu irmão vai pensar, não quero saber o que os trabalhadores de meu pai vai pensar, eu não quero saber o que ninguém vai pensar. Hoje eu decido mudar a história da minha vida. Hoje eu decido mudar a história da minha família. E nesta hora eu quero te dar duas oportunidades. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, e hoje você vai tomar essa decisão. Talvez seja a última decisão que você tome em 2025 para mudar a história de 2026. Se existe alguma pessoa aqui neste lugar, basta você levantar a sua mão direita. Aonde você está, para Deus já é suficiente para você tomar essa decisão. Eu decido entregar minha vida ao Senhor Jesus. Levanta bem alto, levanta bem alto. Eu quero ver você, eu quero ver você. Levanta bem alto, bem alto, bem alto. Eu decido. Não deixa ninguém te atrapalhar, não deixa ninguém falar com você. Aquilo que você vai decidir, decide. Levanta a sua mão, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Nós já temos algumas mãos levantadas. Você que já entregou a sua vida um dia, mas você estava fora dos caminhos do Senhor, e hoje você quer tomar uma decisão de voltar. Ah, pastor, eu estava fora, eu estava meio assim. Não, agora você decidiu voltar firme. Você decidiu voltar olhando para o Senhor, voltando para aquilo que Deus te chamou. Levanta a sua mão bem alto assim, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Precisa ser bem alto, é uma decisão. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Levanta assim bem alto, bem alto, bem alto. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, porque eu caí em si hoje. Levanta a mão bem alto, por favor. Já existem algumas mãos levantadas. Você que tem a sua mão levantada, eu quero te pedir um favor. Eu preciso orar por você. Vem aqui à frente. Toma esse passo de pé. Toma esse passo de fé. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Não tenha receio, não tenha receio, não tenha receio. Venha, venha, venha. Venha, 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 venha. Você e eu desfrutamos o momento. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pelo desse amor e senti, eu sei que vou. Só você desfrutamos o momento. Te amo, meu Pai. Estou voltando à essência da adoração. Um abraço. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu.
Pare de interceder, igreja. Existe um movimento do céu aqui agora. Existem decisões sendo tomadas. E a palavra diz que quando nós levantamos e vamos ter com meu Pai, isso há festa no céu, há celebração no céu. Estenda as suas mãos, igreja. Estenda as suas mãos nesse lugar agora. Existem irmãos, existem pessoas, existem jovens, existem homens tomando decisões que irão mudar as gerações. Estenda a sua mão, estenda a sua mão, estenda a sua mão, estenda a sua mão. Senhor, nessa noite, Pai, nós queremos apresentar cada um dos meus irmãos, Pai. Obrigado, meu Deus, porque eles ouviram a sua palavra. Eles ouviram, Pai, a sua palavra. E a única coisa que eles querem nessa noite, Pai, é um abraço do Senhor. E neste momento eles estão sendo abraçados, eles estão sendo acolhidos, eles estão vivendo, Pai, aquilo que a Tua palavra diz: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, Pai. E eu creio, meu Deus, que o que eles estão fazendo é apenas o início de uma nova história na vida de cada um deles. É apenas o início de uma nova história que mudará estações, que mudará gerações, e que eles vão viver e colher muitos frutos, Pai, porque a partir de agora existem vestes novas, a partir de agora existe sandália nova, a partir de agora, no lugar que eles foram humilhados, eles serão honrados, no lugar que eles foram humilhados, eles serão honrados, Pai. Nós cremos, meu Deus, que mesas que um dia eles sonhavam em ter, a partir de hoje é o Senhor que vai colocá-los nessa mesa. É o Senhor que vai dar a eles a honra de sentar nessa mesa. Porque agora, meu Deus, alguns chegaram aqui sem identidade, alguns chegaram aqui sem paternidade, mas estão saindo daqui como filho, um filho amado, um filho amado, um filho amado, um filho respeitado, um filho transformado, um filho regenerado. Nós oramos, meu Deus, por saúde física. Nós oramos, Pai, por saúde emocional. Nós oramos, Pai, por saúde espiritual. Nós oramos, meu Deus, por vida nova. Nós oramos por expectativas novas. Nós oramos, meu Deus, por um tempo novo. Nós oramos, Pai, por estações novas. Nós oramos, meu Deus, para que quando eles saírem daquela porta, eles sairão como filhos. Eles sairão como filhos. Eles sairão com vestes novas. Eles sairão calçando sandálias novas. Eles sairão honrados, transformados e vivendo uma nova história, Pai. Paizinho, nós apresentamos a vida de cada um deles e declaramos, meu Deus, a bênção do Senhor sobre cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhem para mim aqui, por favor. Olhem aqui para mim, por favor. Quando eu olho para vocês, eu me vejo quando eu tinha 11 anos de idade, eu tomando a decisão de servir ao meu Deus. Eu tomando a decisão de servir ao meu Deus. Mas aos 16 anos, de 15 para 16 anos, eu precisei tomar essa decisão de renovar minha aliança. Eu comecei mas o Senhor me deu uma nova oportunidade. E essa oportunidade que Ele está dando para vocês hoje é uma oportunidade única, diferente, especial. Eu tenho certeza que vocês não sairão daqui da mesma forma que entraram, mas sairão transformados, renovados, cheio de vigor, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de poder de Deus, para fazer tudo o que é preciso fazer e vencer todos os desafios que vocês precisam. Eu quero que vocês repitam comigo e com toda a igreja uma breve oração, em voz alta. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra que me faz tomar essa decisão hoje, uma palavra que mudou a minha vida, mudou a minha forma de pensar, mudará a minha forma de agir. Hoje, Senhor,
eu lhe peço perdão por todos os pecados que cometi, por caminhos que andei que não agradavam ao Senhor. Hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero viver eternamente ao lado do Senhor. Amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então eu vou contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás, porque nós temos uma festa sendo preparada. Nós temos uma festa sendo preparada. Nós temos uma festa sendo preparada. Não olhe, não olhe. Tem festa aqui ou não tem? Tem festa ou não tem? Hã? Tem festa ou não tem? Tem festa ou não tem? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos ao novo. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Cante isso, cante isso. Vivendo um compromisso, um grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Nós estamos só um pouquinho atrasados, mas eu peço só mais 2 minutos, porque nós vamos agora consagrar. 1 minutinho nós já vamos terminar. A Maria Gabriela Costa de Lima pode vir aqui com seus pais. E a Ayla Bernardo dos Santos também pode vir aqui com seus pais, por favor. Isso. Podem vir, podem vir. Cadê o outro? Ah, tá aqui, tá aqui. Muito bem. Queria chamar aqui os pastores também, por favor. Essa é Maria Gabriela. Pode segurar para a mana? Muito bem. Segura aqui. Isto. E essa é Ayla. Pode segurar para a mana? Boa. Segura a Bíblia para a mana. Boa. Assim está dividido, não é verdade? Muito bem, meus irmãos. Que tempo precioso, que tempo maravilhoso. Nós estamos aqui agora para consagrar esses bebês ao Senhor. Pastor, por que nós não vamos batizar eles? Porque não, eles ainda não sabem tomar decisões por conta própria. Então neste momento nós fazemos como foi feito com Jesus. Nós consagramos eles ao Senhor. E assim nós entregamos, empresta aqui por favor. Nós entregamos para os pais a primeira Bíblia do bebê. E assim os pais vão ensinar a criança no caminho que se deve andar. E a Bíblia diz que quando elas forem grandes, elas não se desviarão deles. E quando chegar o momento, quando chegar a hora, tanto Maria quanto Ayla vai dizer aos papás: papás, eu quero me batizar. E aí sim é uma decisão própria deles, e aí nós vamos batizar elas, tá bom? Então nesse momento nós vamos consagrar os bebês. Vamos começar aqui pela Ayla, né? Já tá cheia de sono já, né, Ayla? É isso mesmo. Deixa o pastor segurar assim, porque o pastor ainda está em treinamento para os netos, tá? É isso mesmo. Não é isso? Olha aqui, estenda as suas mãos, por favor. Ore pela vida da Ayla, não é verdade? Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão especial.
Senhor, neste momento, Pai, nós estamos diante do Senhor para apresentar a Ayla ao Senhor, Pai. Nós queremos, meu Deus, primeiramente agradecer ao Senhor por ter cuidado dela desde o ventre da sua mãe. Nós sabemos, meu Deus, que Ayla é um presente do Senhor para os seus pais, é um presente do Senhor para a sua família, é um presente do Senhor para a nossa igreja, Pai, e é um presente do Senhor para o mundo. Nós sabemos, meu Deus, que Ayla tem um propósito definido pelo Senhor, e oramos, meu Deus, para que aonde os seus pés pisarem, aonde os seus olhos verem, aonde o Senhor a levar, que a boa mão do Senhor esteja com ela, esteja por ela, guardando a vida dela, Pai. Nós consagramos, meu Deus, desde a planta dos seus pés até o alto da sua cabeça e declaramos, Pai, a bênção do Senhor, o favor do Senhor, o cuidado do Senhor. Que Ayla, meu Deus, possa amar ao Senhor sobre todas as coisas, possa aprender a honrar os seus pais, Pai, para que os seus dias de vida se prolonguem na terra, e que em tudo que ela fizer, a boa mão do Senhor esteja com ela em todas as áreas da sua vida. Nós oramos, Pai, e consagramos Ayla ao Senhor, e a igreja diz amém, amém, amém. Começou a chorar só no fim, né, Ayla? Agora vamos ver a Maria. Maria não vai chorar não, né, Maria? Vamos lá ver. Isso. Ei, que gracinha, gente. Olha para isso. Leva o Senhor com. Sim, muito bem. Estenda a mão. Estou treinando mesmo pós-neto, né, gente? Não tem jeito. Só hoje é o quarto já que estou apresentando, né? 3 coisas que o pastor adora fazer: é consagrar bebê, é batizar e é casar. Opa, tem que ser na ordem certa. Batizar, casar e consagrar bebê, né? Senhor, graças nós te damos, meu Deus, pela vida da Maria, Pai. Obrigado, Senhor, Pai, porque desde o ventre da sua mãe o Senhor a guardou, o Senhor a formou e o Senhor a protegeu, Pai. Nesta noite, meu Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, perante a igreja, perante a sua família, Pai, para apresentar Maria ao Senhor. Nós oramos, meu Deus, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, que ela seja, meu Deus, sempre guardada, protegida e cuidada pelo Senhor. Nós oramos, meu Deus, para que ela não tenha somente um crescimento físico, mas ela venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos, meu Deus, para onde quer que ela ponha os seus pés, para onde quer que o Senhor a leve, que o Senhor esteja sempre com ela, Pai, cuidando, guardando, protegendo e zelando pela vida dela. Nós oramos, meu Deus, pelo seu propósito, nós oramos pela sua família, nós oramos, Pai, pelos seus colegas, pela sua escola, pela sua faculdade, pela sua profissão, pelo seu chamado, pelo seu ministério, Pai, e nós declaramos, Pai, que Maria será uma bênção do Senhor. Maria amará o Senhor sobre todas as coisas. Maria honrará, Pai, os seus pais, independentemente de qualquer coisa. Maria será obediente, Maria será temente ao Senhor. Maria fará grandes coisas enquanto ela viver, Pai. Nós oramos, meu Deus, para que ela seja um instrumento do Senhor por onde quer que ela passe, que nós possamos, meu Deus, abençoar como igreja, e a consagramos agora ao Senhor em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém. Que gracinha. Declare sobre a vida deles assim: Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões
regiões celestiais. Amém. Aleluia. Vamos celebrar o nome de Jesus. Vamos tirar uma foto bonita aqui, olha. Deixa eu entrar aqui no meio aqui. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. Isso. Olha lá, cadê a fotógrafa? Ali, ó, tá ali, ó. Tá ali a fotógrafa. Isso mesmo. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu, gente? Deus abençoe grandemente, tá? Quem tá feliz aí com Jesus? Amém. Vire para esse irmão que está do seu lado e fala assim: olha, é tempo de decisão. É tempo de decisão. Decida decidir. Amém. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por este culto, por este dia, Pai. Obrigado, Pai, pelo culto das 8h30, obrigado pelo culto das 10, obrigado por este culto, Pai, porque nós sabemos, Pai, que em todos eles o Seu nome foi exaltado, glorificado, a Sua palavra foi ministrada, vidas se renderam aos pés do Senhor, e com certeza, Pai, nós estamos saindo aqui para decidir, nós estamos saindo aqui para mudar, Pai, estações da nossa vida. Nós declaramos, Pai, que não apenas o calendário vai mudar, mas a nossa mentalidade vai mudar, a nossa caminhada vai mudar, a nossa vida vai mudar, porque nós decidimos mudar, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e declaramos uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em nome do Senhor Jesus. E você que está em casa, decida, porque é tempo de decisão. Eu tenho certeza que existem coisas que você precisa decidir. Eu tenho certeza que enquanto você ouvir essa palavra, porque você não apenas estava assistindo esse culto, você estava participando deste culto. Eu sei que o mesmo Espírito que estava aqui inundou a sua casa, inundou o seu carro, inundou o seu trabalho, e que grandes coisas você está vivendo aí neste ambiente. Nos procure se você é uma dessas pessoas, através desse telefone que aparece na sua tela, 91600-8010, via WhatsApp, para que nós possamos falar com você, caminhar ao seu lado, ser uma bênção na sua vida. Eu oro e abençoo a sua semana em nome de Jesus.